Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos abordar um tema que continua a preocupar Cabo Verde, o consumo abusivo do álcool. Apesar da existência de uma lei específica e de sucessivas campanhas de sensibilização, o país enfrenta ainda elevados índices de consumo entre jovens e adultos, com fortes impactos na saúde pública, na segurança rodoviária e até na vida familiar. Para esta conversa, temos connosco em estúdio o presidente da Fundação Menos Álcool, Mais Vida, Manuel Faustino, uma das vozes mais ativas na defesa de uma sociedade mais consciente e responsável face aos riscos do álcool. Primeiramente, aproveito para agradecer a disponibilidade de estar cá connosco e seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão importante para nós. Portanto, antes de começarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem, um testemunho de pessoas que estiveram portanto, enfrentar esta realidade e hoje já saíram. Vamos acompanhar a reportagem e depois vamos comentar, tá bom? O consumo excessivo de bebidas alcoólicas continua a ser uma preocupação crescente em Cabo Verde, com impacto direto na saúde pública, na segurança rodoviária e na estabilidade familiar. Dados recentes apontam que o álcool está associado a vários problemas de saúde, como doenças hepáticas, hipertensão e transtornos mentais. Para além das consequências físicas, o consumo abusivo está frequentemente ligado a episódios de violência doméstica, acidentes de viação e absentismo laboral. Neste grupo está Emília, que começou a beber demasiado cedo, com apenas 7 anos. Foi a primeira vez que me pus álcool na minha boca foi no início de 7 anos. 7 anos, onde que me criei lá com minha mãe, com minha avó. Minha avó também leva álcool. Devido à minha curiosidade também, na infância ainda senti bateu dor de dente. Então, naquela coisa de tradição, tá falando, tipo, tá sentindo dor de dente, tá queixando dor de dente, está do álcool que põe na boca, mas tá passando. Só que me não tomava ele para não dava ele para me pôr na boca para entrar, para me pôr fazer aquele tipo gargareja não, tá na boca para ficha, então cuspir fora, mas tá passando dor de dente. Com o tempo me acaba para em vez de ficar pôr na boca não tá fica tão engole. E de primeira vez que engole não sabe, e feito que fazer no corpo, me que sabe, cai, me fica da gente de cabeça diferente. Continua a fazer, tá que tudo isso que a gente está dentro, ainda bem na minha avó, minha mãe, fui colocar na boca da passa, assim, então, aquele coisa bata bem, mata fazer isso comigo. Assim como a Emília, está também o jovem Alexandre, que experimentou o primeiro gole muito cedo. Eu praticamente começo a usar cigarro desde 14 anos. Por causa de usar cigarro na coisa de influências. Com 14 anos, depois um bate assistente, com 16 anos, comecei a usar álcool. Comecei a usar álcool naquelas coisas de festas, divertição, ambientes, paródias, muitas coisas. Especialistas explicam que o álcool muitas vezes é consumido como forma de lazer ou escape social, mas facilmente se transforma numa dependência silenciosa. Uma dependência que, para muitas famílias, os efeitos são devastadores. No entanto, há aqueles que conseguiram superar, como é o caso de Hildo. É que chega de perder algo, família, trabalho, que as coisas, mas hoje eu estava até chegar ali. É que pronto, também consegui buscar ajuda, graças a hoje não tem várias instituições que te ajudam e pessoas capacitadas para isso, busca e hoje não está assim. Sim, chega aquele ponto que já não se acabava trabalho, às vezes não vai ter caminho, então estou na volta, como o corpo que está, às vezes não vai lá, rendimento que está, patrões, tudo está reclamando, com razão mesmo, pessoal, é o que ele precisa despertar, por que não, chamar atento. Bem ali na cena de saúde Pandarago, já nunca para mais, não está aquele que menos. Organizações da sociedade civil sublinham que é preciso mudar mentalidades e investir em educação para que Cabo Verde consiga reduzir os impactos do consumo abusivo do álcool, um problema que atravessa gerações e setores da sociedade e que continua a exigir respostas mais eficazes para proteger vidas e famílias em Cabo Verde.
relatos de pessoas que entraram no mundo do alcoolismo demasiado cedo, mas que hoje superaram. Portanto, como acabamos de ouvir na reportagem, muitas das vezes começa muito cedo e também em convívios familiares. Não é? Sim, esse é o grande problema que nós temos, porque o álcool está presente na vida das pessoas desde muito cedo e em todas as circunstâncias, de alegria, de tristeza, de calor, de frio, de vitória, de derrota, quer dizer, o álcool está excessivamente presente na vida das pessoas. E isso dificulta a compreensão dos riscos que ele representa. Bom, quer dizer, você entende, uma pessoa que foi educada desde pequena que o álcool é um medicamento, é um remédio para dores de dentes e outras situações, ela, e para além disso, de curar a dor, também ela passar a gostar, como a jovem referiu, vai ser muito difícil entender que é um risco. São os riscos que foram aqui apontados de doenças. As doenças que mais matam em Cabo Verde estão relacionadas com o álcool. Cancro, determinado tipo de cancro, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, são as 3 principais causas de morte que estão relacionadas com o álcool. Quem desde pequeno habituou-se a considerar o álcool algo positivo, de festa, de alegria, de tratamento de doenças e por aí fora, terá alguma dificuldade em compreender que o álcool, para quem gosta de beber, tem esses efeitos de facilitar o convívio, de facilitar o contacto social, de dar prazer. Quem gosta tem prazer no álcool, mas também o álcool contém o seu consumo, contém determinados riscos. Então é preciso entender esses 2 aspectos. E o grande problema que nós temos em relação à prevenção é a dificuldade das pessoas entender como é que o álcool, que sempre foi bom, que a gente bebeu lá em casa, que a gente desde criança bebe, não sei o quê, e por aí fora, não. O álcool, isso por um lado, mas por outro lado, se quiser olhar as coisas com olhos de ver, como se costuma dizer, pode-se começar a ver que não é bem assim. Porque não há ninguém que não tenha um familiar que já teve problemas sérios por causa do álcool, um vizinho, tá? Um amigo. Então, temos isso, quer dizer, se por um lado há de facto essa dificuldade de ter essa consciencialização, mas por outro lado, se olharmos o nosso lado, na nossa família, no nosso bairro, na nossa rua, vamos ver que temos um problema muito sério com o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Sim, até porque, praticamente, se formos ver, se sairmos na rua, por exemplo, perguntar a uma criança se o seu pai lhe manda comprar, por exemplo, uma bebida alcoólica, essa criança, na maioria das vezes, sobretudo no meio rural, diz que sim, ou seja, o pai manda comprar o álcool, a criança vai e ainda os comerciantes acabam por vender esse contato muito cedo, acabam por levar a criança a pensar que é algo cultural e também seguir o mesmo caminho, né? O exemplo que você está dando é lapidar, quer dizer, vê a complexidade. Naturalmente, quando o pai ou a mãe manda uma criança comprar bebida alcoólica, ele não está fazendo isso de maldade, não está fazendo isso porque quer que o filho venha a ter problemas. Não, ele está fazendo isso porque o avô fazia, porque o pai fazia, porque é normal, entre aspas, fazer isso. Mas, entretanto, temos de ter consciência e essa questão não é apenas no meio rural, não. Aqui no meio urbano há esse hábito. Não é por acaso que a chamada nova lei do álcool proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Porquê? Porque, por um lado, a criança, o jovem, expõe-se a isso,
E, por outro lado, ao mesmo tempo, para tentar cortar esse vínculo das pessoas, dos adultos, começarem a expor as crianças ao ambiente de venda de bebidas e ao contacto com bebidas alcoólicas. Então, isso de facto mostra, claro que aqui põe-se o problema. Há vendedores que de facto vendem bebidas alcoólicas, mas felizmente há outros que não. Felizmente temos conhecimento de profissionais, de pessoas que vivem desse negócio, que têm esse cuidado com duas grandes situações, ou três situações. A não venda de bebida alcoólica a menores, por essas razões, a não venda de bebidas alcoólicas a pessoas com indícios claros de doença mental e a pessoas com sinais muito claros de embriaguez. É bom que se diga, não será a maioria, tá? Mas felizmente há comerciantes que são pais, que têm filhos, que têm familiares que já tiveram problemas ou que têm consciência do mal que isso representa e que, na verdade, têm esse comportamento mais adequado, que são normas que a chamada nova lei do álcool normas jurídicas, que a nova lei do álcool veio trazer. Tanto como caracteriza a situação atual do consumo do álcool aqui em Cabo Verde? Olha, nós podemos dizer que há um estudo que fizemos em 2021 e que esse estudo apresentava elementos importantes que mostravam uma certa contenção no consumo de bebidas alcoólicas. Claro que esse estudo foi feito num período específico, pegou a fase, inclusive procurou analisar o consumo do álcool durante a pandemia, não é? E de facto os dados apontam por um consumo relativamente, digamos, reduzido comparativamente a outras épocas. Mas era um período específico, quer dizer, era um período o funcionamento dos bares dos locais de venda de bebidas alcoólicas era condicionado, a própria aglomeração de pessoas, as festas, enfim, havia todo um conjunto de condicionantes. Mas isso é interessante, porque mostra que se determinadas medidas forem adotadas, é possível que a redução do consumo ocorra, ou pelo menos que o consumo abusivo deixe-se. Vou dar um exemplo desse estudo que dizia que havia 17%, é um estudo de âmbito nacional, dos cabo-verdianos com mais de 15 anos, diziam que tinham reduzido o consumo de bebida alcoólica ou mesmo parado de beber devido à campanha que a Fundação Menos Álcool Mais Vida, na época a campanha Menos Álcool Mais Vida, fazia. Quer dizer, 17% nesse período. Hoje não temos clareza se de facto esses dados se mantêm. A sensação que nós temos é que terá havido uma degradação da situação. Isso é uma impressão. Quer dizer, nós não temos dados, temos um estudo preparado com o Instituto Nacional de Estatísticas e o apoio da Organização Mundial da Saúde, mais ou menos semelhante àquele que fizemos em 2021. Estamos a guardar recursos financeiros para realizar, na medida em que é preciso comparar, quer dizer, a sensação que nós temos é que as coisas pioraram, mas sentimos isso na clínica, sentimos isso à vista desarmado, observando o comportamento das pessoas, as pressões imensas que as empresas interessadas na venda de bebidas alcoólicas fazem o tempo todo, e isso tem impacto, não é? Mas
Nós precisamos de dados. Temos um estudo preparado. Assim que tivermos recursos, nós vamos, até por comparar, porque podemos saber onde nós estamos. Mas a sensação que nós temos é que as coisas têm-se degradado. Portanto, referiste aqui da campanha Menos Álcool, Mais Vida. De que forma esta campanha tem contribuído para reduzir o consumo abusivo do álcool e também as suas consequências, não é? Olha, como eu disse há pouco, esse estudo, que é um estudo foi publicado em 2021, o estudo dizia, e para nós é um dado extremamente importante, que 17% dos cabo-verdianos diziam no estudo que tinham deixado de beber ou reduziram o consumo devido à campanha. Bom, isso para nós é uma medalha, não é? Agora, eu não sei se temos a medalha hoje, porque a ideia que nós temos é que as coisas têm piorado. Temos tido, enquanto fundação, enquanto campanha, temos tido dificuldades, temos tido parceiros que nós tínhamos na época estão escasseando, não é? Antes nós trabalhávamos ligados à Presidência da República, na época o Presidente Dr. Jorge Carlos Fonseca, depois passamos a trabalhar como uma organização não governamental e como tal temos as grandes dificuldades que as ONGs têm. Mas estamos no terreno, estamos avançando, estamos tentando e esperamos que melhores dias venham. Portanto, temos uma questão aqui, portanto, as autoridades não fiscalizam, porque se formos ver, encontramos muitos jovens entrar nesse mundo, não é, de consumo de álcool demasiado cedo. E também temos vendedores também que vendem aos menores, apesar da lei proibir. Eu pergunto-lhe, as autoridades não fiscalizam ou simplesmente fecham os olhos, entre aspas, por causa de recursos económicos, questões económicas? Eu não diria tanto, quer dizer, vamos ver, por exemplo, essa lei é dos melhores instrumentos. Não é por acaso que os interessados, particularmente em termos económicos, fazem uma pressão terrível para mudar a lei. Se a lei não tivesse a funcionar, tá? Se a lei não tivesse a funcionar, provavelmente a situação, que eu acho que não é boa, seria bem pior. Isso tem que ficar claro e a gente tem que dizer isso com todas as letras. Porque há um indicador, é a pressão que nós sentimos, as manobras que as pessoas que querem vender de qualquer jeito fazem, querem induzir os jovens ao consumo, as manobras que fazem, é um indicador que essa lei, e a pressão para mudar a lei, que essa lei funciona. Eu vou dar um exemplo. Mas as grandes coisas, e que é muito elogiado lá fora, quando nós participamos de congressos, e levamos a nossa experiência, mas as grandes coisas é a questão da publicidade. Porque, parecendo que não, a publicidade é terrível. Não é por acaso que as empresas investem milhões e milhões na publicidade, porque, através da publicidade, as pessoas vão, meio sem querer, vão sendo induzidas, vão entrando num determinado tipo de comportamento que interessa particularmente, digamos, a quem quer lucrar com essa situação. Um dos grandes ganhos dessa lei é exatamente a proibição da publicidade. Você vê, hoje você não tem publicidade na rádio, você não tem publicidade na televisão, você não tem publicidade estática. É evidente, a publicidade é proibida também nas redes sociais, mas aí as empresas vão, digamos, tentando contornar, apesar de ser proibido. Isso é um grande ganho. E eu estou firmemente convencido que, se não tivéssemos essa lei, a situação de hoje, que não é boa, seria muito pior, penso eu. Um outro elemento importante é, por um lado, como eu disse, há de facto vendedores que não vendem a crianças, não vendem a doentes, não vendem a pessoas embriagadas.
mais do que antes. Antes as pessoas iam vender, mas hoje, de facto, porque nós não somos contra o comércio, é uma atividade de misericórdia, é uma atividade legal, é uma atividade económica, é uma atividade comercial, nós não somos contra. Longe de nós pensar assim, o que nós queremos, o que nós propugnamos, é que isso seja feito dentro da lei e com o mínimo de prejuízo possível para a saúde das pessoas, particularmente das crianças. Esse é o nosso foco. Não pode haver. Não, há religiões que pregam isso, têm lá as suas razões, nós não dizemos isso. Quem não beber não vai ter os problemas provocados pelo álcool, isso é claro, tá? Mas quem beber e tiver consciência e puder controlar os riscos a que está exposto e jogar com isso, também é bom. Então, nós não somos contra. E nós ficamos muito satisfeitos quando conhecemos alguns comerciantes que dizem não, eu não vendo a criança, não vendo a doente mental, não vendo a pessoa embriagada. Não é todo o dinheiro que deve ir para o bolso, dizem isso. Isso é interessante, quer dizer, mostra uma consciência que a pessoa quer ganhar o seu pão, digamos assim, quer vender, quer fazer o seu negócio, mas não quer matar o resto para poder sobreviver. Então, nós temos, digamos, esse aspecto. Temos um problema de fiscalização? Temos um problema de fiscalização. Porque há gente que faz tudo para, digamos, driblar, para contornar a lei. Por exemplo, há um período determinado, se bem que isso não tem nada a ver, ou não tem a ver diretamente com a nova lei do álcool, mas com outra lei, há um período determinado em que se pode produzir aguardente de cana em Cabo Verde. Mas nós sabemos que há gente que ultrapassa esse período e naturalmente vai produzir bebidas ruins, bebidas adulteradas, bebidas que não seguem os parâmetros sanitários e os parâmetros dos diferentes, das diferentes substâncias que podem ou não podem estar presentes nessa bebida para ganhar dinheiro. Claro que a fiscalização poderia melhorar, sim, poderia, estamos de acordo com isso, mas nós sabemos que é extremamente difícil. Nós sabemos que você tem, infelizmente, isso é uma outra questão, você porta sim, porta não, tem um lugar de venda de bebida e muitas delas não autorizadas. Você ter fiscal para tudo isso é complicado. Agora, a questão central, a fiscalização poderia melhorar? Sim. A fiscalização deve melhorar? Sim. Mas, o primeiro fiscal tem que ser o cidadão. O cidadão que manda o seu filho ir comprar para o fiscal e ir fiscalizar é meio complicado. É um cidadão que vai tentar beneficiar e esconder o próprio dono do bar que eventualmente esteja a infringir a lei. Então, é preciso fiscal? Sim. Mas você não pode ter um fiscal em cada fornalha, você não pode ter um fiscal em cada bar, porque o que mais tem. Há tempos houve um ativista social, um artista, o Gada Lomba, que disse que, e é verdade, bom, você tem muito mais lugares de venda do que bibliotecas. Bom, então, quer dizer, não tem como fiscalizar. Agora, que a fiscalização pode melhorar, deve melhorar, sim. Por exemplo, às vezes, eu verifico, por exemplo, a lei diz que há determinadas unidades locais que não têm condições e não estão autorizadas a vender. Não deveriam vender bebidas alcoólicas. Eu vejo, por exemplo, em alguns espaços comerciais, que a lei diz que o espaço de venda, eu estou falando de supermercados, de mini-mercados e por aí fora, o local onde se encontram as bebidas alcoólicas tem que ser destacado, tem que ser à parte, e essas não podem estar misturadas com outros produtos, com outras bebidas não alcoólicas. Isso, com muita frequência, não acontece. Isso não é bom. É algo que poderia ser facilmente controlável. Até porque muitas vezes, eu volto a dizer,
as pessoas não fazem isso necessariamente por maldade, até porque não seria muito difícil. Muitas vezes fazem por negligência, por ignorância. Então, a fiscalização, em vários casos, não significa que tem que punir, tem que cobrar. Educa, esclarece, informa e, quando é o caso, sim, pode atuar de forma repressiva. Então, o grande problema que nós temos é esse problema da consciencialização. Mas é um problema maior do que o problema da questão da fiscalização. Claro, se todo o cidadão estiver consciente e agir conscientemente, quase que se poderia dizer que a fiscalização seria dispensável. Mas, claro, precisamos das duas coisas. Uma fiscalização eficiente, e aqui as câmaras municipais têm um papel fundamental, nem sempre assumido, é bom que se diga, e também termos uma consciencialização cada vez mais forte do cidadão, do pai, do futuro pai, do professor, e a escola também tem um papel extraordinário. Muito bem, volto a si já, Manuel. Vamos sair para um curto intervalo. Voltamos já.